Oi magias, bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver como agir com essa pessoa nesse momento. É uma leitura geral para qualquer pessoa, qualquer vínculo de relação que você tem, tá bom? Então fique à vontade para escolher relacionamento afetivo ou relacionamento pessoal, tá? Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções do número 1, o quartzo rosa, 2, hematita, ou 3, vassoura de bruxa. Começando aqui, grupo de número 1, quartzo rosa. Como agir com essa pessoa que você mentaliza aí? Julgamento, 8 de espadas, 4 de copas e ás de ouros. Olha, aqui fala o seguinte: as ações que você pode ter para com essa pessoa é de deixa eu pegar uma carta para entender para onde está indo o julgamento. Os amantes, tá? Aqui fala o seguinte: para você agir com essa pessoa vibrando no amor. E eu sei que às vezes vai ser difícil porque pode ser alguém que te machucou, que te feriu, que fez uma coisa muito errada com você. Se não for conseguir lidar com esse sentimento de talvez perdoar ou de tentar entender, o julgamento fala então sem julgamento. Você pode agir com essa pessoa no silenciamento. Não emitir opiniões, não falar sobre o assunto ou pedir um tempo para ela para vocês se distanciarem um pouco e cada um elaborar dentro de si a questão e tudo. Porque aqui fala de um desgaste energético que pode ter acontecido ou que pode vir a acontecer. Aí vai depender da sua história, do seu caso, tá? Se ficar insistindo, se ficar falando, não, olha o meu posicionamento, olha a minha justificativa, olha o meu lado e tudo, a pessoa pode ter algum tipo de problema e não conseguir, não deixar entrar a informação. E isso vai te desgastar muito. Porque às vezes é gastar saliva à toa, sabe? Então aqui o pedido é compreensão. Mas se não for possível compreender o que a pessoa fez, entender o lado dela e tudo mais, também não fique se explicando. E não fique necessariamente querendo que a pessoa se explique. Mas tente entender por você, sozinho, sozinha, os motivos que essa pessoa faz tal coisa, fez tal coisa, falou tal coisa, ou deixou de fazer, deixou de falar, enfim. Tá? Porque aqui pede algum tipo de análise da sua parte. E isso é a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa. Às vezes, não falar nada agora e pensar vai surtir um efeito muito melhor do que já vi com um julgamento ou já vi com uma decisão. Entendeu? E esse 8 de espadas aqui fala muito para você não deixar que a pessoa se vitime, mas não é nesse sentido da pessoa se auto-vitimar, mas é no sentido de não deixar que ela se crie. Por exemplo, quando a gente fala, sabe? Não deixe que a pessoa se crie, não deixe que a pessoa necessariamente coloque os pontos para você ficar com dó ou para você perdoar. Você tem que fazer isso se você quiser. E eu acho que vale muito mais você refletir por você e dar as cartas e definir o que você acha que é essa situação do que a pessoa. Porque ela pode entrar aqui em estados de vitimismo, ela pode aqui tentar te manipular, entendeu? Então assim, o sadio não é você ouvir a pessoa necessariamente agora e falar, não, você tem razão. O sadio é você entrar dentro de você e ver aonde a pessoa tem razão e aonde ela não tem. Se ela tem, mas é você se pautar por você, pelos seus pensamentos. Porque aqui tem uma dificuldade que é a pessoa às vezes querer controlar a situação a favor dela. Então, é você falar assim, olha, eu vou definir essa situação por mim mesmo ou por mim mesma. Eu vou falar o que está certo e errado para mim. Entende? Você pode pensar diferente, tudo bem. Você pode achar que não tem esse lado ruim ou que eu falo que é ruim não é ruim. Tá, mas eu julgo de outra forma, eu penso de outra forma. Mas é não deixar que esse julgamento entre também em você se aprisionar nas suas ideias e achar que você está certo e o outro errado. Porque aí vocês trocam a polaridade.
Então vocês acabam vibrando na mesma situação. Tipo assim, você acha que você tá certo ou certo e a pessoa errada. E a pessoa acha que ela tá certa ou certa e você errada. Vocês ficam na mesma polaridade. Então é para tentar encontrar um caminho do meio e falar, olha, tem a parte certa e tem a parte errada para ambos. Entendeu? Então é ter esse tipo de realismo aqui. E de racionalidade também. Porque espadas pede isso. Espadas pede para você, ou para não deixar que a pessoa entre no ego. Não é para você entrar num ego mal trabalhado e nem deixar que a pessoa entre num ego mal trabalhado e domine a história e a situação, tá? A gente tem um 4 de copas aqui que pede para você ampliar a sua mente. Fazendo isso, você ajuda a lidar com essa pessoa, sabe? Te ajuda a lidar com essa pessoa. E dessa forma você vai ver com muito mais clareza a pessoa. Reconhecer que ela tem suas dificuldades, mas nem por isso justifica certas atitudes. Você compreende, você entende, você fala, não, todo mundo tem dificuldade, eu também tenho, você tem. Mas o que vale é o quanto a gente pode trabalhar em cima dessas dificuldades e não ficar com justificativas que não vão levar a lugar nenhum. Tudo bem ter justificativa, é importante, mas essa justificativa está te motivando a ir para um lugar melhor, para se transformar, entende? E é isso aqui que precisa, essa pessoa também precisa desse tipo de clareza. E você também. Isso vai ajudar com que você delimite muito bem o espaço de cada um. Até aqui você pode me atingir, depois não. Então, é delimitar muito bem esses espaços e colocar muito bem esses limites. Porque tanto você precisa quanto a pessoa. Não é só o outro que precisa se transformar e ter limite e tal, a gente também. E às vezes a gente coloca limite na gente quando a gente não cede tanto. Quando a gente não entra tanto na historinha que o outro conta. Quando a gente consegue reconhecer o nosso valor e fala, não, vou pensar pela minha cabeça. Não vou pensar com a sua cabeça. Respeito que você tem um posicionamento diferente do meu. Mas eu também sei da minha verdade, da minha essência e sei que eu também posso pensar só. Entende? Não é também ir pro outro lado, né, e falar, então eu estou certo. Não, eu reconheço que você tem uma verdade aí, mas eu também tenho a minha. E a gente pode se encontrar no meio do caminho dentro das nossas meias verdades. Mas tem que ter reconhecimento de ambos os lados, né? Do que tá certo, do que tá ruim, do que tá errado, do que tá bom, do que tem que melhorar, do que não precisa melhorar. Enfim, dentro da relação, né? E a gente tem aqui o Ás de Ouros. Aqui fala assim, olha, sabe como é que você pode agir com essa pessoa? Mostrando o seu valor. Respeitando o seu valor. Respeitando o que você acredita que é o correto para você. E seja essa pessoa e fala, não, chega, sabe? Eu vou honrar com os meus valores e os meus princípios. E se para eu honrar os meus valores e os meus princípios eu tenho que te afastar, eu tenho que falar, chega, eu tenho que sair dessa relação, eu vou fazer. Porque eu não vou ficar só cedendo em prol da relação. Entendeu? Então aqui, às vezes a nossa postura ajuda muito mais o outro do que a gente fazendo algo concreto para o outro. Né? Às vezes você quer uma mensagem do tipo, como eu posso ajudar essa pessoa? E às vezes é se ajudando, nem é ajudando a pessoa, é se ajudando, se colocando, se mostrando como você se coloca nesse lugar, que o outro vai falar, bom, eu tenho que caminhar com as minhas próprias pernas, né? Então aqui tem esse tipo de mensagem pra você, tá bom? Essa foi a leitura, grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 2, Hematita. Como agir com essa pessoa nesse momento? Rei de Ouros, Cavaleiro de Ouros, Estrela e Eremita. Nossa, muito azul, hein? Aqui fala também de uma energia do chakra da garganta e o chakra do terceiro olho. Então aqui fala para você abrir o olho com essa pessoa, né, literalmente. Abre o olho e comunicação. Tenha uma amplitude de visão sobre a situação. Não é abrir um olho no sentido necessariamente ruim. Eu sei que essa palavra
traz esse lado pejorativo, né? Abre o olho, tipo assim, tem alguma coisa estranha aí, né? Não deixa a pessoa montar em você, não vira cabresto de ninguém, ok. Tem essa conotação. Mas, perdão. Mas também abrir um olho para ter uma visão ampliada da pessoa, ver ela como ela realmente é. E a partir dessa visão você decidir, faz sentido ainda ter uma relação? Faz sentido cortar agora? Faz sentido dar um tempo? Faz sentido ela entrar tanto assim na minha vida? Talvez um pouquinho menos, se eu não puder me afastar, né, literalmente. Então é mais nesse sentido. Aqui fala para você ter um certo pragmatismo ao lidar com essa pessoa, ser mais terra, cavaleiro de ouros, rei de ouros, ser mais terra, ser mais pragmático, ser mais objetivo. Se a pessoa começar numa ladainha, numa conversa e fala, vamos sintetizar, né? O tempo urge. Porque às vezes você gasta muita energia num diálogo, numa conversa que não é efetiva, que não vai para um ponto, não chega em algum lugar. Então tome atitudes para chegar em algum ponto a conversa. Retoma, fala, peraí, a gente está se perdendo, volta. Volta no assunto, vamos resolver este assunto especificamente, não é disso que eu estou falando. Né? Claro, não precisa falar de forma grosseira com a pessoa, mas é tentar contornar a situação e falar, vamos resolver cada coisa no seu momento, com sua objetividade e com racionalidade e com pragmatismo e com resolução de conflitos, trazer ideias, do que ficar num redemoinho, num barulho mental excessivo que não chega a lugar nenhum. Então aqui pede esse pragmatismo para você. Postura de rei de ouros. Eu sei o que eu quero, eu estou decidido, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu sinto, eu não tenho dúvidas com relação a nada, pelo menos dentro do contexto dessa pessoa. Já elaborei, já refleti, por isso eu não tenho dúvidas, sei o que eu quero. E aí coloca isso na mesa para a pessoa, né? A carta da estrela fala para você ter uma certa dose de afetividade, uma certa dose de diplomacia, se for o caso, se você não conseguir ser afetuoso ou afetuosa com a pessoa, né? Às vezes aqui pede uma doçura, mas eu sei que, por vezes, diante de um conflito, a gente não consegue ser doce, sabe? Não vem a doçura. Então, pelo menos uma diplomacia, pelo menos um tentar resolver sem ir para uma briga, ou para uma discussão, ou para uma raiva, para um sentimento mais aflorado nesse sentido, tá? Aqui também fala que vocês podem se resolver melhor em ambientes harmônicos, em ambientes, por exemplo, natureza, em ambientes arrumados, porque, vamos supor, se vocês estão num lugar caótico, isso também vai influenciar na energia de vocês e até na conversa, nos sentimentos, vai tornando um caos interno também. Se fora está caótico, dentro também estará. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade bem louca. Então, assim, já tá meio difícil para nós pela energia do mundo hoje. Ainda estamos passando por uma energia muito caótica na Terra, de muito conflito. A pandemia ainda está aí e a pandemia trouxe essa energia caótica. Mas não é só isso, a gente hoje está num desgaste mental e emocional, capitalismo desenfreado, ter que sobreviver, inflação, tem tanta coisa acontecendo, sabe? Então é natural que a gente já esteja se sentindo meio no mundo caótico muito mais do que antes. E isso interfere na nossa energia e isso interfere nos nossos pensamentos e sentimentos. Em algum grau, tem gente que está mais aterrada e não sente tanto, está mais em conexão com a terra, com a mãe terra, ok. Não é para todo mundo, não dá para generalizar, mas em alguma medida, em algum grau, a gente sente esses efeitos do mundo material caótico, e não é só ele que está em caos, o mundo espiritual também. Então é natural que a gente sinta essas energias e influências. E se a gente não tenta encontrar um equilíbrio interno, a gente também vai arrastando outras pessoas para esse caos, que é o caos de dentro da gente. Já está fora o caos e dentro também a gente vai arrastando. Então aqui fala que vocês podem se resolver em lugares harmoniosos. Eu quero ter uma conversa com essa pessoa. Arruma a casa, deixa tudo nos trinques, tudo bem arrumadinho, tudo no seu devido lugar, bonito. Perfuma a casa. Você vai ver como a energia vai ficar outra e a conversa vai se dar em outro nível, sabe? Ah não, eu vou para um lugar. Vai para um lugar silencioso para resolver. Não vai para um lugar muito barulhento, um monte de gente conversando, falando alto, né? Barulhos externos. Vai para um lugar calmo. Tá, eu quero resolver o conflito. Vai num parque, vai numa natureza, né? Tenta convidar a pessoa para uma certa introspecção energética, porque aí ela pode falar de forma organizada, você também, e aí pode chegar em resoluções, tá? Agora, ninguém é obrigado a nada também, gente, vocês não precisam ir buscar a pessoa para resolver a situação, às vezes você precisa de um tempo,
E tá tudo certo. Porque aqui temos uma carta de eremita também. Então fala disso. Primeiro, absorva a informação. Processe a informação. Como é que você vai falar com a pessoa? Quais são os gatilhos da pessoa? Tenta também pensar o lado dela, do tipo, para eu atingir a cabeça da pessoa, para ela entender o que eu estou comunicando, como é que eu posso fazer isso com ela? Né? Como é que eu... a pessoa, se eu falar sei lá, vamos supor que você pergunta sobre alguém de relacionamento afetivo. Se eu falar de ciúmes, ela já fica reativa ou reativo. Já entra numa defensiva. Então eu não vou falar essa palavra, porque eu sei que aí, eu falando essa palavra, vai ativar um trem na pessoa que ela vai bloquear todo o resto que eu falar depois. Então vai percebendo essas nuances e vai elaborando dentro de você como você pode resolver da melhor forma possível, respeitando a diplomacia, respeitando a pessoa, respeitando os sentimentos da pessoa, porque às vezes também a gente invalida o outro, né? Aí o outro vai ficar reativo mesmo. Respeitando tudo isso, mas se colocando e falando, olha, eu entendo que você possa pensar assim, eu entendo que você possa se sentir assim, eu entendo que você queira posturas de mim, mas eu não posso entregar porque eu me conheço, eu sei que eu penso dessa forma, eu sinto dessa forma, então a gente tem um conflito. Mas vamos tentar encontrar um caminho do meio, né? Então esse tipo de abordagem aqui é o melhor para lidar com essa pessoa. Objetividade, pragmatismo, tranquilidade para falar, diplomacia, mas pense bem antes o que você vai falar para você ser melhor compreendido ou compreendida. E ainda assim, se você fez o seu melhor e a pessoa tá ali batendo cabeça, é porque o ego dela não tá aguentando. Então é um problema dela. Uma vez que a gente fala uma coisa, a gente joga um presente para a pessoa. Se a pessoa quer receber aquele presente, ou tacar fora, ou abrir, ou usar na hora, aí é a escolha dela. O que ela vai fazer com esse presente que a gente está ali jogando de comunicação, de tentar conversar ou qualquer coisa assim, sabe? Então também solta um pouco. Se a pessoa não entendeu, se a pessoa continua assim, continua assado, você fez o seu melhor, então é porque a pessoa está num nível que ela não consegue mesmo ser melhor do que aquilo. Então solta, deixa a pessoa ser, se afasta, ser daquele jeito, né? Porque às vezes é processo para ela, é aprendizado para ela. E aí, se você estiver bem com você, você vai falar, então tá bom, olha, lavo minhas mãos, fiz o que eu pude e tá tudo certo. E solta, deixa a pessoa também ir, seguir, continuar do jeito que continua, que uma hora a gente aprende, uma hora a gente evolui, tá? Essa foi a leitura para você, grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 3, vassoura de bruxa. Como agir com essa pessoa que você mentaliza aí, nesse momento? Oito de espadas, rainha de espadas, força. Uou, página de espadas, tá? É uma energia muito mental aqui. Essa pessoa pode estar num excesso de mente. E aqui fala assim, olha, corta, corta, corta tudo. Corta drama, corta milindre, corta vitimismo, corta a pessoa querer te manipular, corta a pessoa querer te persuadir, querer se justificar. E aí quando eu falo corta, não é pra ser dura, não é pra ser rígido, rígida, não é pra ser hostil também com a pessoa, né? A gente lida com seres humanos, com sentimentos, com bloqueios, com travas, com problema de ego. Não somos melhores que ninguém. Claro, às vezes a gente sente que em algum lugar a gente amadureceu mais do que outra pessoa. Isso é normal. Mas a gente também tem imaturidades ainda. Às vezes a gente também é difícil de lidar. Então, paciência e diplomacia para lidar com pessoas assim, tá? E quando eu falo corta é porque a espadas fala muito dessa postura de cortar, de definir, de falar, opa, até aqui você não ultrapassa, pode parar. Só que é falar isso e é comunicar isso de forma doce, de forma amigável, sem machucar ainda mais a pessoa, porque a pessoa às vezes já tá ferida, aí se você machuca ainda mais, ela já fica mais reativa e não resolve. Então assim, aqui fala para colocar limite. Saiba como colocar esses limites e de forma tranquila. O cortar pode ser você falar para a pessoa e falar, olha, não entra aí, não faz isso comigo, esse tipo de coisa eu não concordo, eu não aceito, eu não quero que você faça comigo. Ou então você se distanciar mesmo da pessoa. Falar, olha, vamos dar um tempinho na nossa relação,
vamos cada um viver um pouquinho ali, né, elaborar um pouco mais, depois a gente senta, resolve e conversa. Eu não tenho cabeça agora para isso, eu não tô pronto para isso. E a pessoa tem que respeitar, a gente tem que respeitar o tempo dos outros. Porque às vezes é muito difícil mesmo, é muita coisa e você não consegue lidar com toda a energia que a pessoa te traz e ela te atropela e ela te atravessa. Então, às vezes o melhor é dar um tempo, é se afastar. Às vezes pode ser definitivo na sua cabeça e tudo bem, às vezes é só um tempo mesmo. Então, avalia bem, pensa bem, porque realmente aqui vem uma energia muito de querer estar certo, de querer estar certa, de querer provocar, de querer falar que tem sentido, que olha pra mim, coitado de mim, a vida conspira contra mim. E às vezes essa pessoa se acostumou com esse diálogo de vítima, né? Se acostumou a ver as coisas com um certo pessimismo que não leva ela para a luz, que não leva ela para resolver a situação. Então, às vezes, se encontra mesmo nesse enclausuramento da mente. Fazer o quê? A gente não vai salvar todo mundo. A gente nem vai ajudar, às vezes, as pessoas direito como a gente gostaria. E a ajuda não chega porque a pessoa não abre também o campo dela para chegar a ajuda. Então, solta, paciência. A gente tem aqui força, né? Que fala muito também para você controlar seus instintos, principalmente na hora de falar, ou de se comunicar, ou de se portar. Controlar instinto. Às vezes você pode ir para uma ira, você pode ir para uma raiva, você pode ir para uma explosão, você pode ir para uma perda de paciência, você pode também ser muito extremista ou impulsivo, impulsiva. Veja aí o que você pode controlar de instinto, pelo menos com essa pessoa, sabe? Porque com essa pessoa pode ser que não tá dando certo. Ser assim, muitas vezes, piora a situação, sabe? Então faça a sua parte, veja o que dá pra você fazer. Mas também aqui fala, olha, não precisa se esforçar um monte para essa pessoa. Porque veio tanto mental aqui, mental perturbado, mental imaturo, mental que não consegue ver com clareza, que às vezes realmente é gasto de energia para você e você poderia se concentrar em outras coisas da sua vida e fica dando energia à toa e perdendo essa energia também igualmente, tá? Então, assim, aqui fala que até um tempo seria muito bom. Como agir com essa pessoa? Dando um tempo, um afastamento. Falando, olha, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outra coisa. Às vezes você não tem como se afastar da pessoa, né? E você fala, não vamos entrar nesse assunto, porque nesse assunto a gente vai brigar. A gente ainda não tá bem o suficiente para falar sobre isso, então depois a gente fala. Vamos cada um dentro de si elaborar e depois a gente combina uma data pra gente falar sobre esse assunto. Porque realmente é um gasto de energia muito grande aqui. Muito grande. E às vezes, quando sai esse tipo de leitura, o melhor mesmo é você se precaver de todas as formas possíveis, tá bom? Não é que essa pessoa, gente, ela é ruim por nascença, ela é aquela pessoa ruim mesmo. Não! Mas é que ela passa por um momento sombrio e às vezes traz muito conflito, porque não consegue se enxergar direito e transmutar, né? As pessoas não são essencialmente ruins. Na verdade, as pessoas são essencialmente boas, mas aqui a gente se contamina muito, tá? E cada um no seu tempo, cada um no seu tempo, tá bom? Essa foi a leitura para você, grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!